Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Educação em Saúde para falar de viroses. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o mecanismo de ação dos vírus produzirem as doenças, ou seja, a fisiopatologia das doenças virais. É muito importante que a gente entenda novamente que os vírus não são elementos vivos, mas um componente genético inteligente, vamos dizer assim. Por quê? Ele, de acordo com a sua classificação, ele escolhe as células para produzir as suas doenças. Então, ele escolhe as células, cada família escolhe um tipo de célula e se comporta de uma determinada forma. Então, conforme a maneira como ele entra na célula e se reproduz, eles são classificados e vão exatamente produzir as doenças com as suas diferentes características. Várias estratégias são usadas pelos elementos virais para produzir doenças. Uma delas são as mutações que eles sofrem. Os vírus são extremamente mutantes. Conforme as suas mutações estão relacionadas com a virulência, a capacidade de produzir a doença mais ou menos forte. Ele produz elementos que podem modificar a defesa do hospedeiro, como é o caso do vírus HIV. Ele infecta exatamente as células de defesa, então eles podem alterar. Essa é uma capacidade dos vírus. Eles se aderem às células num mecanismo chave-fechadura. Então, determinados vírus infectam determinadas moléculas nas células infectadas. E nesse processo de chave-fechadura, eles introduzem o seu material genético, que utilizam as enzimas, as proteínas das células para produzir novos vírus. Esse processo a gente chama de replicação. Existem, então, proteínas que favorecem a entrada do vírus e outras que favorecem a replicação desses vírus dentro da célula, que pode ocorrer no citoplasma ou no núcleo, também vai depender dos diferentes tipos de células. E são classificados a partir disso, e as moléculas auxiliam nessa replicação. Por que é importante a gente conhecer esse mecanismo? Porque é baseado nesse mecanismo próprio de cada vírus que depois a gente tem a possibilidade de escolher um remédio que impeça esses vírus de se replicarem ou de aderirem às células, que seriam os inibidores de adesão ou de replicação dentro das células e mesmo de saída, né, da fase secretória. Muito bem. E outras coisas podem acontecer, como uma alteração, como a gente está vendo agora com o Covid-19, são as alterações que vão levar as populações a determinadas manifestações clínicas. Então, cada vírus tem uma maneira certa de entrar na célula, utiliza determinadas células e utilizam determinadas proteínas. Isso é muito importante para, então, depois se pesquisar um medicamento que possa inibir esse processo de produção da doença em suas diferentes fases. Por hoje é só, eu não vou me estender. A continuação desse processo nós continuamos no próximo vídeo. É um assunto extenso. O mais importante agora é ficar claro que cada vírus tem a sua maneira de entrar, sua molécula de entrada, utiliza determinadas proteínas dentro da célula, seja no citoplasma ou no núcleo, para depois serem secretados. Até o próximo vídeo.